Feliz sábado, igreja. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui mais uma vez. Vejo algumas pessoas que já são conhecidas, outras que eu não tive o prazer de conhecer. E uma igreja como essa, e uma igreja viva, funciona assim mesmo, né? Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas aqui servem, passam um ano, vão para outro lugar, e aí nós temos a oportunidade de crescer e conhecer novos integrantes aqui da igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo, e não é demagogia. Feliz porque estou perto dos meus pais, que já passei as férias com eles, ainda restam alguns dias. Feliz porque volto para uma igreja e para um lugar onde eu fui muito feliz mesmo, aqui no Colégio da Tijuca e na igreja também, apoiando os clubes. Demorou um pouquinho, 2023 o Fred olhou ali para mim e falou, esse cara não está com nada, mas aí ano 2024 veio, peguei firme, Desbravadores, Giovanni, não sei se está aqui, mas também o Clube de Aventureiros. Então estou muito feliz por estar aqui e ver pessoas que eu convivi, que a gente desfrutou de momentos felizes. E eu realmente fui muito feliz aqui. Eu fui tão feliz aqui que é um perigo eu voltar, porque a vontade talvez de permanecer se instale. E aí, se o meu diretor-geral, pastor Everton Augusto, ouvir isso, ele vai falar assim, pô, cara, aí tu me quebra, como é que tu vai falar isso? Então, já estou com data pronta para voltar lá para o Colégio da FA de Minas, onde tem também ex-alunos meus que estavam aqui e foram para lá. Tem um desafio ali, né, do Pedro, os pais estão ali, um prazer ver vocês mais uma vez. Tem alunos que não eram adventistas, ainda não são, mas que estudaram aqui e estão lá, né? Tem o Matheus Viana, então eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. Muito feliz de estar nessa igreja, principalmente neste momento. Desde o ano passado vocês possuem a presença aqui do pastor Guilherme, veio aqui, me entregou o passador. E eu, enquanto solteiro, e ainda sou, infelizmente, mas Jesus vai me honrar, amém, igreja? Amém. Eu estou namorando, mas solteiro, né? Pro Estado eu sou solteiro, né? Não tem lá a opção Estado Civil namorando. Mas minha namorada que está me assistindo, me perdoe, eu te amo, tá? Mas quando eu ainda era solteiro, e o Guilherme também, a gente morou junto, né? Lá na casa que eles apelidaram da Casa da Campanha, né? Quem comportou aí vai entender. A gente morou junto, mas foi uma bênção. O Guilherme era parceiro para todos os momentos, os felizes, os tristes, os jogos do Vasco, os jogos do Fluminense. E 2023 foi um ano triste para ele, mas muito feliz para mim, que sou tricolor. Então, estou muito mais feliz ainda por estar aqui, sabendo que essa igreja está sendo cuidada e vocês também estão cuidando do Guilherme, que agora casou. Aleluia! Aleluia! E agora vocês podem cuidar também, não só do Guilherme, mas de sua família, junto com a Jocelyn. É um prazer muito grande estar aqui. Eu posso falhar em me lembrar de nomes e de pessoas, mas por favor me perdoem. Eu poderia dizer que é culpa dos cabelos brancos, mas nem isso eu posso falar, né? Então, por favor, me perdoem se eu esqueci de mencionar você aqui, mas saiba de uma coisa, o carinho que tenho por essa igreja, ele é muito grande e vai perpetuar. Como eu disse, tão grande que é um perigo voltar aqui, porque talvez eu fique tendo a sensação de querer voltar, mas desde o ano passado estou no Colégio da FA de Minas, no interior de Minas Gerais. Agora me tornei um lavrense, lá em Lavras. Já aprendi como que o mineiro funciona. Eu tenho um pai mineiro, mas que está desde 69 aqui no Rio, então o que ele sabe de mineiro está distante, né? É mais carioca, viveu mais no Rio do que em Minas, mas aprendi a lidar com o mineiro, aquele jeitinho mais desconfiado, te olha, não ri tanto do que você fala, né? Gosta de pescar, e eu passei as férias pescando, mas todos os peixes voltaram para a lagoa, tá bem? Então, estou lá, tem um ano, completou-se agora um ano em janeiro, e se Deus quiser, continuarei lá e vai ser uma bênção. Muito obrigado pelo convite, agradeço ao André Vitor, que perguntou se eu estaria livre. Eu viria para cá, naturalmente, sentaria aí com vocês, escutaria mais uma mensagem inspiradora aqui nessa igreja, mas perguntou se eu poderia pregar,
E pastor não tira férias, né? Se um médico vê alguém passando por algum momento ruim, precisa de auxílio, ele auxilia. Se o pastor é chamado para pregar, ele deve pregar. Então aqui aceitei, agradeço ao André Vitor. Ele me disse, não sei se é oficial, e não sei se eu estou aqui sendo indelicado, mas ele me disse que agora compõe o quadro de anciãos aqui da igreja. Deus seja louvado por isso, igreja, um movimento lindo, porque cada vez mais essa igreja deve ser assessorada pelos maiores, pelos mais velhos, e cuidada também pelos mais novos, né? Então essa integração é muito importante. Deus seja louvado pela sua vida. Estou vendo aqui, se não me engano, pastor Moisés, é isso mesmo? Vi aqui agora, pastor Moisés teve uma participação muito importante no meu processo, no meu desenvolvimento, assim como essa igreja, como mencionei nos últimos momentos aqui agora, o ano de 2023, 2024, a esposa do pastor Moisés foi quem me deu o estudo bíblico, e está ali também, tia Lígia, ela que me deu o estudo bíblico, foi através da influência dela, certamente do Espírito Santo, que eu me batizei. Então, voltar ao Rio é sempre muito gostoso, com exceção do calor, né? Com exceção do calor. Calor é bom para quem está na praia. Para quem tem que trabalhar, o calor é complicado. Mas Deus nos auxilia certamente e tem auxiliado cada um de vocês. Muito obrigado por me convidarem, por me receberem e por continuarem cuidando da minha família. Não sei se você teve a oportunidade, pode colocar a apresentação para mim, por favor. Não sei se você teve a oportunidade de contemplar aí no boletim informativo qual seria o tema da mensagem de hoje. Mas o tema da mensagem de hoje eu acho muito oportuno para todo início de ano. Na realidade, todo início de ano eu gosto de pensar em temas que falem com esse sentimento que sempre existe em nosso coração. O sentimento de mudança, o sentimento de agora vai dar certo, o sentimento de se ano passado eu morri, esse ano eu não morro mais. Aquele sentimento de tudo vai ser diferente, é uma nova história, uma nova página. Eu gosto de mensagens no início do ano que conversem com essas ideias, porque é o que está em nosso coração. Todo ano, desde 2023, eu faço metas, coloco metas sociais, metas espirituais, metas financeiras, metas de relacionamento, e eu coloco ali no início do ano, chego ao final, eu observo se eu fui próximo daquilo que eu esperava, e às vezes eu olho e observo, olha, eu pensava dessa maneira, agora eu já penso em outra coisa. Nossa, eu não pretendia fazer isso, mas foi uma grande surpresa e eu conquistei. Então o tema de hoje tem esse propósito de conversar com esse sentimento que tem em nosso coração. Cara, esse ano vai ser diferente, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que não há nada que possa impedir você de fazer o ano de 2026 um ano de verdadeira bênção na sua vida. Deus tem bênçãos separados para cada um de vocês, amém? Por isso o tema de hoje é: mude seus ombros, mude sua postura diante da vida. Eu preciso apenas mencionar a vocês um detalhe. Esse tema vem de uma série de sermões que eu fiz no meio do ano, e eles conversam, esse tema, melhor dizendo, conversa com os outros. Então, em algum outro momento, durante a minha mensagem, eu vá mencionar, olha, Paulo menciona sobre isso, naquela carta, e talvez você precisará, e eu peço a licença, de que preste atenção com esses meus retornos. Olha, então eu vou precisar em alguns momentos preencher essa mensagem com dias que já passaram, e por isso eu preciso da sua atenção, e talvez pode dar a impressão de que é uma mensagem que é uma parte, uma peça de um quebra-cabeça, porque ela vem de uma sequência. Mas eu acho ainda assim muito oportuna para o nosso dia de hoje. Mude seus ombros, mude sua postura diante da vida. Para começar, eu quero fazer uma ilustração. Eu quero que vocês hoje possam aprender com as lagostas. Aprender com as lagostas. É evidente que aqui eu não vou fazer uma mensagem de saúde, tá certo? Mas, em um determinado momento, e isso tem relação também com o título da minha mensagem, eu me deparei com um livro de um psicólogo. E no primeiro capítulo desse livro, ele fala sobre qual deveria ser, o livro traz em 12 capítulos, qual deveriam ser as condutas, as posturas de uma pessoa para viver num mundo como o nosso, cada vez mais difícil. E no primeiro capítulo ele fala sobre um comportamento das lagostas. E ele analisa esse comportamento a partir da psicologia.
E ele fala que qualquer lagosta, não importa onde ela tenha sido criada, ela aprende e possui nela mesma um comportamento. Pode ser uma lagosta de cativeiro, num ambiente planejado. Quando ela for posta ao mar, ela vai procurar mais ou menos esse comportamento. Quero pedir a licença a vocês para que eu possa aqui voltar ao texto em alguns momentos. Ele diz o seguinte: sendo de cativeiro ou não, quando ela for ao mar, ela vai procurar um ambiente seguro para que ela possa se proteger. Provavelmente atrás de uma rocha, embaixo de alguma pedra, ela vai procurar um ambiente seguro. Dentro dessa busca pelo ambiente seguro, ela em algum momento precisará passar por comportamentos de defesa e agressão, que segundo ele mesmo já estão embutidos em qualquer que for a lagosta sendo analisada. Comportamentos de defesa e agressão. Tá certo? Quando ela encontrar uma ameaça, a lagosta ela vai inicialmente agir da seguinte maneira: numa dança espelhada, ela vai levantar as suas pinças, suas antenas, e ela vai fazer o mesmo movimento daquele que o ameaça. Se vai para a esquerda, se vai para a direita. Então vive ali uma espécie de... Sabe aquele momento no futebol, quando você está assistindo e os dois adversários se encaram, e às vezes o que um faz, o outro faz, se empurra, se aproxima. É o que a lagosta vai fazer. Peculiar, como muitas das vezes nós temos comportamentos tão primitivos, né? Mas é o que ela vai fazer. Vai ficar ali numa dança espelhada. Levanta uma pinça. E nesse momento também existe um evento peculiar, que ela lança alguns líquidos. E esses líquidos possuem informações sobre a saúde dessa lagosta, sobre o humor dela. Hoje eu não estou legal, hoje eu estou bem. Sobre o sexo dela. Então, nessa dança espelhada, o adversário já começa a ver o tamanho da sua pinça, o tamanho da lagosta, como ela se comporta, e ao lançar esses líquidos, ele recebe mais informação ainda sobre essa lagosta. Vai saber qual que é o humor dela, qual que é o sexo dela. E se durante essa preliminar, você, como lagosta, olhou para outra e falou assim: essa pinça é muito grande, olha, ele não está num dia bom eu não quero me envolver. Se nessa preliminar você entender que não é bom o combate, o embate, você, como uma lagosta que quer preservar a sua espécie, você foge. Mas se durante essa preliminar você entender que é um momento de luta, instaura-se então 4 níveis. Primeiro nível, tá certo? Primeiro nível é justamente essa informação que é trocada. Pode convencer uma lagosta menos saudável ou menos agressiva a recuar. Essa é a resolução de disputa nível 1. Vi a dança espelhada, vi ali o líquido, olhei nível 1 da disputa. Não, eu não quero lutar. Recua. Nível 2. Se você ainda entender que deve lutar, vem o nível 2. Se elas forem muito parecidas em tamanho e capacidade, ou se a troca de líquidos não foi suficientemente informativa, elas passam para a resolução de disputa nível 2. Com as antenas movendo-se loucamente, com as pinças dobradas para baixo, uma vai avançar e a outra recuar. E aí ficam nesse embate. Uma avança, a outra recua. Aqui avançou, recua, aqui recuou, avança. E ficam nessa preliminar. Se durante esse momento uma delas entendeu não vale a luta, ela foge. Mas se ela entender que merece ou que pode vencer, ela continua. A lagosta mais nervosa pode sentir que continuar não é o melhor a ser feito. E aí, contudo, vem, se nenhuma das duas desistir, o nível 3, que envolve o combate de fato. Dessa vez, as lagostas, já com raiva, lançam-se ferozmente em direção à outra, com suas pinças estendidas para lutar. Cada uma tenta atingir as costas da outra, que é o ponto mais vulnerável. Se uma das lagostas conseguir atingir as costas, por menor que seja esse impacto, e essa atingida, entender, não vale a pena, olha, ela chegou no meu calcanhar de Aquiles, no meu ponto fraco, na minha criptonita, não vale a pena o embate, ela foge. Mas se mesmo encostando em suas costas, a lagosta ferida ou alcançada decidir lutar, ela continua e vai até o final. E aí isso pode gerar até mesmo o nível 4, como mencionei, que pode ser talvez um conflito que tenha resultados trágicos e fatais. Pastor, tá, mas por que aprender com as lagostas? Por quê? Dentro do que ele percebeu psicologicamente, ele percebeu que as lagostas que
tinham um comportamento vitorioso, uma vez derrotadas, elas possuíam uma mudança transformadora na química do cérebro. Era como se o cérebro delas se desconstruísse. Uma lagosta dominante, vencedora, uma vez perdedora do determinado confronto ou embate, ela se transformava completamente. Já em algum momento de sua vida você recebeu um golpe, você recebeu uma ferida que você ficou ali atordoado, sabe? Parece que você perde a consciência, parece que você não pensa direito. É mais ou menos sobre isso que o psicólogo menciona. Uma lagosta dominante, outrora derrotada, passa a ter o seu cérebro desconstruído. Ela não sabe, ela era dominante, agora precisa agir de maneira servil. Isso é completamente diferente para ele, para essa derrotada. Mas ele percebe que quem vence mais, tem mais, porque existe uma relação, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Se até agora você não prestou, se você esquecer, não tem problema, mas esse ponto eu quero que você lembre muito bem. Existe uma relação química no cérebro. Aquela que vence mais, ela tem mais serotonina e uma diminuição, um decréscimo da octopamina. Serotonina e octopamina, essa relação. Venço mais, aumento a serotonina, perco mais, aumento a octopamina. Venço mais, diminuo a octopamina, perco mais, diminuo a serotonina. E ele percebeu que aqueles que venciam aparentavam ter mais. E isso tinha uma relação, inclusive, na flexão postural de cada lagosta, na maneira como ela se apresentava. Ele diz que aquela que vencia mais tinha visivelmente um comportamento mais pomposo, mais inclinado. Se fôssemos lidar com a nossa mensagem, costas mais eretas, uma confiança que às vezes beira a insensatez, porque venceu mais. A que vence mais pensa assim: eu não vou perder, porque eu já venci uma vez. A que perde mais, ou que começa a perder, tendo talvez o seu cérebro desconstruído, ela começa a ter uma mudança de postura. Ela talvez se curva mais. Ela pensa: já perdi uma vez, já alcançaram minhas costas uma vez, eu vou parar com essa postura. Eu não vou ir até embates. Eu já perdi uma vez, eu não quero perder de novo. E isso eu trago para você para ilustrar justamente o meu objetivo com a mensagem de hoje. Nós percebemos que Deus é tão maravilhoso e que a sua criação é tão perfeita quando, mesmo em um mundo de pecado, nós conseguimos aprender até mesmo com um crustáceo sobre como nós devemos viver e como Ele espera que o cristão de verdade, uma mulher de verdade, um homem de verdade, se comporte em uma sociedade como a nossa, cada vez mais desafiadora. E é por isso que eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no verso 13. Abra aí a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, verso 13. Como eu mencionei, essa é uma série de mensagens que eu fiz no início do ano, e sendo assim, eu preciso aqui fazer algumas notas antes de ler o texto, em relação à carta de Paulo aos Coríntios, tá bem? É conhecido na nossa Bíblia que Paulo escreveu duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Entretanto, essas não são as únicas cartas que Paulo escreveu aos coríntios, aqueles que habitavam na cidade de Corinto. Ele escreveu 4 cartas. Nós temos registros, primeira e segunda, da segunda e da quarta. A primeira e a terceira se perderam e não estão no cano sagrado. Mas ele escreveu 4 cartas a essa igreja, perdão. Isso talvez porque foi uma igreja que demandou muito do apóstolo Paulo. Uma igreja extremamente desafiadora, uma cidade completamente embebida em desafios morais, em desafios éticos, em desafios espirituais. Corinto, me perdoe, mas acho que temos intimidade suficiente para dizer isso, Corinto parecia em muito com a nossa cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade depravada, uma cidade com valores invertidos, uma cidade com muitos problemas morais e éticos, muitos. Talvez seja essa uma das razões para o apóstolo Paulo escolher ir a Corinto.
perceber que ali existem pessoas tão imersas no pecado, mas ainda assim carentes da graça de Deus, e seria ali um ponto de salvação. Preciso pregar nessa cidade, porque é uma cidade desafiadora e preciso estar ali. Essa é uma possível razão para Paulo ter ido a Corinto. Uma segunda possível razão é justamente sobre a posição geográfica de Corinto. Corinto ficava em uma região muito estratégica. Alguns comentaristas mencionam que essa cidade de Corinto era das cidades gregas a menos grega. Era por esse tempo também a menos romana das colônias romanas. Era uma cidade em que gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios e judeus compravam e vendiam, trabalhavam e folgavam, brigavam e se divertiam, juntos, na cidade e nos seus portos, como em nenhuma outra parte da Grécia. Era uma cidade que havia sido destruída e por isso existiam poucos gregos, e aí receberam ali cidadãos romanos, mas alguns haviam retornado. E é uma cidade desafiadora, mas numa posição completamente estratégica, uma cidade portuária. Talvez sendo ganhada pelo Evangelho, talvez Paulo pregando ali, instituindo uma igreja de verdadeiros cristãos, a partir dessa cidade, o Evangelho de uma maneira viral se transportaria para outras localidades. Veja a quantidade de nacionalidades que foram ditas aqui, né? De etnias, de povos. Aqui, latinos, judeus, egípcios. Então, Paulo viu Corinto e falou assim, é desafiadora, muitos problemas morais, espirituais. Devo ganhá-la. E também é um ponto estratégico. Paulo, o maior evangelista que já existiu, não dava ponto sem nó. E pensou nisso. Uma vez que eu ganhar Corinto, através do poder do Espírito Santo, ela será um instrumento para ganhar outros lugares. Era uma cidade que era muito conhecida também por sua sabedoria. Afinal de contas, o mundo e a filosofia grega têm um valor muito grande pela sabedoria, pela filosofia, pela lógica, pelo ensino, pelo estudo, né? E era uma cidade assim também. E eu quero só para encerrar esse momento de introdução, destacar duas coisas com vocês. Quando eu era mais novo, estava no ensino médio, até mesmo no ensino fundamental, eu lembro que se o professor fizesse uma pergunta da qual nenhum aluno sabia na sala, e você ousasse responder, e se aproximasse da resposta esperada, meus amigos de prontidão iam olhar para você e falar assim, pô, o que está acontecendo? Ó, filosofou, hein? Falou pouco, mas falou bonito. São expressões que a gente usa para demonstrar, talvez, a inteligência de alguém em um momento ali. Como eu mencionei, quando eu estava na sala de aula, era essa maneira. Na antiguidade, quando você tentava se lançar a filosofar, quando você procurava expressões que implicavam pretensões à filosofia e a letras, era dito que você estava utilizando palavras coríntias. Palavras coríntias era a expressão que implicava em pretensões à filosofia e letras. Para você ver como a cidade era conhecida pela sua sabedoria. E nós vemos isso dentro da carta de Paulo. Fala assim, olha, vocês são tão inteligentes, mas quero dizer a vocês que essas dissensões, as porfias que vocês têm aumentado dentro da igreja, de nada adianta. Você fala que é de um, você fala que é de outro, mas não é assim. A oração sacerdotal do nosso Cristo era para que todos nós permanecêssemos unidos. Então pouco importa se você quer levantar a bandeira de Paulo, de Cristo, julgando ser superior a todos os outros. Não é assim. Vocês são tão inteligentes e estão se prendendo a essas limitações que certamente Satanás tem interesse em causar. Não é assim que funciona. Mas para você ver, quando você pretendia filosofar ou falar em letras, né, pretensões à filosofia ou letras, era dito que você estava usando palavras coríntias. Mas existe uma segunda expressão que é pior. Essa ainda é boa, a segunda é pior. Corintianizar era uma forma polida de dizer em grego ir para o diabo. Sabe assim, olha, vamos corintianizar, vamos para o diabo, vamos viver a vida devassa, como bem entendemos. Como foi mencionado aqui na minha leitura, junto aos portos, vamos festejar, nos divertir, né? Aproveita o agora, não tem nada melhor que o hoje. Você está sobrevivendo ou vivendo? Essas filosofias que a gente ouve bastante hoje em dia, não só no Rio, mas em qualquer lugar. Tendo feito essas introduções, eu quero que você entenda
a complexidade de Corinto e a seriedade de Paulo ao escrever a eles. E aí nós vamos ler agora o texto, 1 Coríntios 16, verso 13. Lemos assim: dentro da porção dos conselhos finais, Paulo menciona o seguinte: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Mostrem coragem, sejam fortes. Verso 14 não está na tela, mas quero mencionar ele para vocês. Façam todas as coisas com amor. É evidente que Paulo aqui não está falando sobre necessariamente a postura. Ele não está falando, olha, passei aí em Corinto e percebi que muitos de vocês têm uma postura diante da vida muito similar às lagostas que perdem. É evidente que Paulo não está falando isso. Na realidade, ao dizer fiquem alertas, a palavra grega aqui é o imperativo presente, falando para que eles permanecessem em um estado duradouro de alerta, de vigilância. Lembro-me do ano retrasado, ouvir um sermão aqui do pastor Gilson falando sobre a sonolência espiritual e a importância de permanecermos vigilantes, alertas. Então, ao dizer fiquem alertas, Paulo está dizendo justamente sobre a importância de mantermos os nossos olhos fixos naquilo que realmente importa e não nos desviarmos naquilo que é secundário, nos atrativos que talvez entram em nossas frentes, justamente para nos desviar a atenção, nos fazer olhar para aquilo que não merece as nossas energias. Ao dizer permaneçam firmes na fé, Paulo apela ao coração dos coríntios, em um último momento de seus conselhos finais, para que eles possam estar estáveis. Busquem estabilidade, estejam fundamentados naquele que não muda, na rocha que é Cristo. Então, fiquem firmes, permaneçam firmes, mostrem coragem e sejam fortes, porque existe uma desesperada luta contra o mal. E em qualquer momento de guerra, onde você está constantemente alerta, o menor galho que se quebra em suas costas é motivo para você acordar. Vocês têm uma severa luta contra o mal. Vocês gastam minha energia, gastam suas próprias energias em dissensões, em brigas que não deveriam existir. Vocês estão se travando em detalhes, em conversas frívolas. Então, olha, estejam alertas, fiquem alertas, permaneçam firmes, mostrem coragem e sejam fortes. Sejam fortes. Meu passador aqui, não estou conseguindo. Não sei se é aí. Perfeito. Paulo, ao escrever isso, ele tem o pensamento e a mentalidade muito clara. Ele sabe o que ele está fazendo, por várias razões. Mas a principal que eu quero destacar aqui neste momento para a nossa consideração é porque Paulo se aproxima dos momentos finais dessa carta, dessa primeira carta, que não foi a primeira. Então, aqui nesse momento, Paulo está afunilando o discurso. Você sabe que existem aqui assuntos muito sérios, mas que existem momentos em que nós chegamos ao centro da carta, e nós não estamos no centro dela, mas ele está afunilando o discurso. Eu estou encerrando minhas orientações a vocês, não preciso que vocês prestem atenção. Fiquem alertas, permaneçam firmes, mostrem coragem e sejam fortes. Existe uma luta contra o mal, e como eu mencionei aqui, Paulo não está necessariamente falando sobre a postura deles, mas eu quero considerar isso com vocês e também considerar com cada um aqui nessa manhã. Existem posturas que nós adotamos durante a nossa vida, talvez reações daquilo que acontecem conosco, das coisas que nos acontecem, que em nenhum momento louvam o nome do Senhor ou glorificam a pessoa de Cristo e até mesmo mostram para os outros, como cristãos que nós somos, de que nós temos um Deus em nossa vida. Muitas das vezes nós nos aproximamos de pessoas com as posturas que em nenhum momento revelam que você é um cristão. Porque você vai concordar comigo que nós somos constantemente avaliados. Há quem diga, não devemos julgar, e é verdade, exercer juízo de valor, mas se eu viesse hoje aqui à frente com uma calça de uma cor e o terno de outra, você provavelmente faria um juízo de valor à minha pessoa. Você diria, olha, ele veio com a calça bege e veio pregar com o casaco, com o terno vermelho claro, esse cara está...
Ele não tem mãe para avisar, não tem namorada. Então, a depender de como nós nos comportamos, isso tem que ver também com a forma como nós nos vestimos e o que quer que seja, nós revelamos algumas coisas. E eu não quero aqui que você entenda que essa mensagem, ela beira discursos de motivação, não, porque o meu objetivo aqui é anunciar o que a Bíblia menciona. E é importante que você entenda que a Bíblia e o nosso Deus, este livro, um manual de sobrevivência para a nossa vida, eles estão preocupados sim com a nossa postura, como nós reagimos, comportamos e agimos. É evidente. É loucura demais da nossa parte achar que a Bíblia não está preocupada como você se porta diante das pessoas, diante dos desafios, diante daquilo que te acomete, dos traumas que a vida te trouxe. E por isso a minha mensagem hoje tem esse objetivo. Quero ajuda aí ao passar a apresentação, por favor. Não estou conseguindo aqui à frente. Está ligado, estou apontando, mas não está indo. Por isso, tendo em vista a primeira apresentação em relação ali a uma breve introdução das lagostas, tendo em vista a quem Paulo se dirige, cristãos que tinham diversas mazelas, problemas dentro do seio da igreja, eu quero dizer a você hoje, te lembrar sobre a importância de ombros erguidos. Quando nós olhamos para a postura da lagosta, a importância de manter os ombros erguidos é porque você comunicava para o outro que você poderia ser duas coisas: uma pessoa vitoriosa, uma pessoa confiante, uma pessoa determinada, que sabe de onde está, mas também sabe para onde vai, ou comunicar, a depender de como você se comportava, sendo uma lagosta, outra coisa. Sendo um cristão, a depender de como os seus ombros literais ou seus ombros da fé se encontram, você também pode comunicar algumas coisas. E aqui eu não quero que você sinta que essa mensagem beira poderes mágicos ou atracionais, não é esse o objetivo. Nós vamos notar, de acordo com a Bíblia, que a depender de como nós nos portamos, existem sim segredos e caminhos para a vitória e para o sucesso. É um novo ano, portanto eu quero te convidar mais uma vez a mudar a sua postura. Pode passar para mim, por favor. Qual é o poder de ombros erguidos? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, verso 33. Livro de Números, capítulo 13, verso 33. Uma breve contextualização enquanto você abre. Nós estamos em um momento importante da história e peregrinação de Israel, onde eles estão próximos a entrar em Canaã, mas é necessário que alguns espias sejam enviados, e o relatório deles não é animador. O relatório deles beira ali em alguns momentos a insegurança, a covardia, o medo, e você conhece a história, apenas um pequeno grupo daqueles que foram enviados trazem bons relatórios, boas mensagens. Por isso eu quero ler com vocês Números capítulo 13, verso 33, a Bíblia diz assim, vou ler a partir do verso 32 para você, mais uma vez, ser mais contemplado com a contextualização. Diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Agora olha o verso 33. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A depender de como você se enxerga, as pessoas também vão te enxergar. Existe um segredo aqui, e mais uma vez eu menciono a você, não quero que você entenda que eu estou indo pela linha mágica das coisas. Então, se eu pensar assim, naturalmente, a conjunção das esferas, o cosmos, o mundo, as pessoas vão se alinhar ao que eu estou pensando. Não é esse o meu objetivo, e muito menos ir para a parte atracional, né? Como dizem algumas pessoas, se você pensar em dinheiro, você ganha. Se fosse assim, a igreja aqui, em nome de Jesus, estaria rica, né? Todos. Não é assim que funciona. Por isso não é o meu objetivo ir para a parte atracional, mágica, mas existe um segredo muito grande e importantíssimo para a nossa vida, e reside na forma como nós enxergamos os problemas da vida, como nós nos enxergamos, e ao ter esses olhares, qual é a postura que nós decidimos agir, manter
e insistir durante a vida. Se eu permitisse que você mencionasse aqui, é evidente que todos me diriam em algum momento, passaram por momentos de dificuldade, por momentos tristes, por traumas, ou talvez você esteja passando nesse momento uma situação que você olha para frente e não vê saída, você olha para trás, não sabe como se meteu nela, você olha para o lado, não encontra apoio, você olha para o outro, não encontra abrigo, acolhimento, e aí você não sabe como reagir, e isso drena suas energias, isso te coloca num estado de inconsciência, você fica ali à deriva, o seu cérebro se desconstrói diante dessa derrota, e aí você fala, como eu vou agir? O meu objetivo ao dizer que você precisa mudar sua postura diante dos desafios da vida é afirmar a você que, a depender de como você enxerga cada um deles, você já está sentenciando o seu fracasso ou a sua derrota. E se o meu objetivo não é que você entenda que essa é uma mensagem que beira a parte mágica das coisas, porque nós não acreditamos nisso e não é bíblico, e muito menos na parte atracional das coisas, eu também estou longe dos discursos vencedores de coach que nós vemos por aí. Eu quero, através da palavra de Deus, mostrar a você que nós precisamos sim mudar a nossa postura diante dos desafios, mudar a nossa postura diante das nossas fragilidades, porque, a depender de como nós nos portamos, nós estamos já sentenciando a vitória e a derrota. Eu gosto de uma frase que certa vez eu ouvi, e ela foi creditada a Henry Ford, não sei se é mesmo ele, peço perdão se estiver errado, mas ele afirma assim, se você pensa que você pode, e se você pensa que você não pode, você está certo. Parece uma frase boba, fútil, mas ela carrega uma profundidade enorme. Não sei se você entendeu. Se você pensa que você pode, e se você pensa que você não pode, você está certo. Há muitas coisas que de fato nós não podemos. Mas o primeiro passo para se conduzir a um caminho de insucesso, de fracasso, é justamente crer que você não consegue. E aqui nós podemos aplicar para várias áreas da nossa vida cristã, para a nossa vida pessoal e para a nossa vida espiritual também. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade de vencer o chocolate às 3 horas da manhã no bolo da geladeira. Eu não consigo. Quero te dizer uma coisa. Você está certo, não consegue. Porque aqui, onde comanda o nosso corpo, o que em alguns momentos no espírito de profecia nós entendemos por vontade, Ellen White escreve sobre isso, tanto no Mente, Caráter e Personalidade, como também no Ciência do Bom Viver. Aqui você já está dando a sua sentença, eu não consigo. E eu não quero que você entenda que falar daqui, do púlpito para a igreja, me coloca na posição de ser vencedor nesses assuntos. Não, de maneira nenhuma. Essa mensagem é muito para mim. Porque, meus queridos, se em algum momento da vida eu não tive sucesso em alguma área, você pode ter certeza, eu nunca mais voltei nessa área. Vocês conhecem meu pai e minha mãe, eu gosto de inseri-los na mensagem. Eu tenho um irmão mais velho também, obrigado por orarem pela nossa família, pela minha família. E meus pais dizem que não, mas eu gosto dessa narrativa. E talvez aqui já está o problema dessa narrativa. Mas eu digo que o meu irmão é favorito, predileto, tá? Eles falam, claro que não, aí começam a trazer os argumentos. Mas vamos partir desse pressuposto, que o meu irmão seja favorito. E o meu irmão sempre foi o mais musicista da família. Ele sempre foi o mais espiritual entre os dois. Era o que cantava na igreja. O pastor pregava, ele dava o testemunho dele e apelava. Testemunho de superação da saúde. E eu não tinha testemunho. E aí eu olhava para a história, meu irmão ficou um tempo internado. Eu falava assim, mãe, eu já fiquei internado, ansiando para ter uma história triste, assim, de superação. E ela, uma vez você ficou. Pelo quê? Não, meu irmão ficou por não andar. Pelo quê, mãe? Ah, porque você tomou um achocolatado estragado e passou mal. Eu falei, nossa, esse testemunho não está com nada. Então, meu irmão era o mais espiritual, cantava, tinha um testemunho, pregava. Isso é tão marcante, veja, eu tenho razões para crer assim, que uma vez eu fui fazer teologia e retornei numa igreja onde eu frequentava quando eu era pequeno, quando o pastor Sancler era pastor lá, igreja de Copacabana. E aí eu cheguei e uma irmãzinha daquela época em que eu era criança falou assim, que legal que você está fazendo teologia, nossa, eu estou muito feliz, eu lembro de você, você pregava, você cantava, você tem um testemunho vitorioso. Eu falei, isso tudo é verdade, mas é com meu irmão.
Comigo não tem nada disso. E aí a irmã meio sem... Mas que bênção, né? E é isso aí. Então, meu irmão sempre teve esses atributos. Meu pai insistiu muito na música comigo. Meu irmão tocava flauta, tocava piano, tocava violão, tocava contrabaixo, e tudo que ele pegava, cantava bem. Eu cantei aqui um tempo num coral, não sei quantos lembram do Vocal Primavera do Orley. Meus queridos, era um calvário para mim. E assim, me perdoe, eu estou equivocado, não é um bom exemplo, mas eu vou falar a verdade. E era no horário do futebol de domingo. E era um ano em que o Fluminense estava bem no Brasileiro, ganhou o Brasileiro 2002. E aí eu falava assim, cara, eu tenho que ir para o ensaio, eu não gosto de cantar, eu canto mal, ninguém entendeu isso. Eu canto mal, não é minha praia. E ainda me manda aí. Não, você tem que ir, por quê? Porque o Wesley cantava. E minha mãe fala, onde um vai tem que ir o outro. E aí eu ia atrás. Meu irmão tocava vários instrumentos, tirava as coisas de ouvido, sabia ler partitura bem, e eu todo atrapalhado, desajeitado. Estou te dizendo isso para você entender uma coisa. Meu pai pagou 3 anos de violino para mim. Eu não encosto no violino há anos. Por quê? Porque eu tocava mal, parecia um gato arranhando, sabe? E aí, o pior para mim não é você falar assim, você toca mal, hein? É você falar assim, que fofo, louvado seja Deus, né? E eu com 16 anos, rosto cheio de espinho, falei, não tem nada fofo, o gato está arranhado, a cara é feia, o que está fofo aqui, minha irmã? Para. Eu nunca mais voltei a tocar violino. Por quê? Eu falo, instrumentos não são a minha praia. Cantar, então, e meu irmão, não me convida para cantar. Eu louvo, tá? Eu louvo. Cantar não é comigo. Eu louvo aí com vocês, né? O momento aqui do congraçamento, mas cantar não é comigo. Deus tem que realmente, através de gemidos inexprimíveis, traduzir o que eu estou falando para chegar no coração de alguém e tocar, porque se tocar, você vai pensar assim, não é aqui que eu quero estar. Mas eu coloquei sobre mim mesmo essa sentença, instrumentos não são para mim, e talvez não sejam mesmos, porque nós precisamos nos conhecer, mas isso não pode ser algo que me impeça de usar aquilo que Deus confiou a mim, mesmo que seja a meus olhos ruim, pouco, a favor de outras pessoas, a favor do Evangelho. Existem muitas pessoas que tocam seus instrumentos, talvez ali não tão bem, mas estão louvando a Deus, e talvez eu que seja um pouco melhor que ela, me convenço de que sou péssimo e nunca mais toco no instrumento. É verdade, nunca mais toquei no violino. E vai chegar em casa, meu pai vai falar assim, você pregou, mas não tocou nele de novo. Eu falo assim, pai, ora por mim, preciso crescer, né? Então existem algumas coisas que nos acontecem, que talvez aconteceram a você, que te acorrentaram ao chão, que te fizeram crer que você não consegue mudar. Atrelado a isso também existe uma terrível síndrome, que é a síndrome de Gabriela, né? Não, pastor, mas eu nasci assim, eu sou assim, e essa síndrome eu vejo nos meus pais o tempo inteiro. Meu pai e minha mãe falam, não, mas eu não aprendi outra coisa. Mas veja, gente, eu quero falar isso a vocês, olhando no olho de vocês, pouco importa o que você aprendeu ou deixou de aprender. Uma vez que você aceita Cristo, Ele te convida e te chama e te dá poder para ser completamente diferente do que você já foi. Mas a minha história é traumática, você não me conhece, eu não te conheço, mas quero te dizer uma coisa, estando há tanto tempo na educação, e eu estou no Colégio da FAD Minas, como mencionei, chega todo final de ano, sabe o que mais acontece no conselho de classe? É você ouvir, não, vamos tentar entender, esse aluno tem uma história triste, e é verdade, a educação adventista é uma educação redentiva, nós temos que entender um aluno como um todo, porque nós preparamos ele como um todo, mas concorde comigo aqui um momento, se eu abrir aqui a oportunidade para você contar quais são suas histórias tristes, você vai ter muitas, sim ou não? Sim, é evidente, da infância, da adolescência, da fase adulta, é uma que você está vivendo agora. Nós não podemos olhar para as nossas dificuldades e permitir que elas amarrem uma bola de aço aos nossos pés e nos afundem no oceano de oportunidades que Deus deseja que vivamos. E, em especial, um mar de oportunidades que Deus deseja que nós vivamos no ano de 2026. Talvez esse seja o ano, em nome de Jesus, que você vai mudar a sua postura. Eu não vou mais aceitar ser assim.
Eu não vou mais me esconder atrás de comportamentos que me permitem viver num comodismo, numa área de conforto, em que eu não sou desafiado. Você não pode fazer isso em qualquer área da sua vida, inclusive na espiritual. Esse ano e todo novo ano é a oportunidade de você ser transformado por Deus completamente, inclusive a sua postura. Amém? Deus tem poder para isso. Eu quero convidar você a abrir um outro texto. Me ajude aí passando, por favor. Paulo escrevendo, ou melhor, Salomão escrevendo no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7. Provérbios 23, verso 7. Vamos ler apenas a primeira metade. Tem algum equívoco aqui? 23, 7. Não, está certo, perdão. Porque não me atentei aqui à minha Bíblia. Provérbios, capítulo 23, verso 7, diz assim: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Aqui é evidente que Paulo não está dizendo necessariamente não está de acordo com o que eu estou falando aqui em relação à postura, mas ele está falando sobre o invejoso, certo? Como ele pensa a respeito de si mesmo, e ele está tão imerso na inveja que como ele pensa em sua alma, assim ele é. Mas existe aqui um princípio, o princípio de que muitas vezes como nós nos enxergamos é como de fato nós somos, porque nós não permitimos viver nada diferente daquilo que já está sentenciado pela nossa própria mente e coração. Existem pessoas que vivem, na verdade não vivem, elas sobrevivem numa série de filme que mais parece uma saga. Todo capítulo é ruim. É pior, existem pessoas que competem problemas, já viu isso? Você chega e fala assim, num culto de quarta: olha, eu quero agradecer, mas hoje foi um dia muito desafiador. Meu carro quebrou, o resultado de um exame não foi como eu esperava, está faltando água na minha casa. E aí você, vamos orar por você. A próxima pessoa fala assim: quero te dizer que isso aí não é nada não, ó. Eu estou passando por isso. Parece que a pessoa compete problema. O que você está passando não é nada. Eu vivo uma vida miserável. Deixa eu te contar um pouco dela. Assim que eu cheguei aqui na Associação Rio de Janeiro, meu primeiro chamado, eu lembro de uma conversa que nós tivemos com o pastor Ademir, e ele me disse algo que eu levei para o coração e acredito muito nisso. Ele falou assim: olha, o ministério é cheio de desafios, assim como qualquer outra profissão. Por mais que seja um chamado, uma vocação, existem desafios. Ao lidar com pessoas, existem desafios. Vocês vão ter dias ruins, dias bons, vocês vão ter talvez meses ruins, semanas boas, semanas ruins, mas eu quero te dizer, seja mensageiro de boas novas, de boas notícias. Imagine você, que se eu chegasse aqui, você fala: e aí pastor, tudo bem? Não está tudo bem não, está tudo ruim, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, olha, minha semana, meu mês. É evidente que eu não posso ser falso. Mas mesmo em meio a momentos ruins, Deus tem mostrado a sua graça e a sua bondade, sim ou não? Sim. Talvez eu chego aqui e você fala assim: poxa pastor, eu soube que você está enfrentando esse momento e tal. Olha, meu irmão, é verdade, continue orando por mim, mas veja que bênção. Essa semana eu comecei uma classe bíblica e tem sido um momento muito importante com os irmãos, eu tenho crescido. Nossa, ore por isso também. Você sai de perto de mim tendo a compreensão e a impressão. E aqui eu não estou pedindo para que você seja falso, mas para que você viva uma vida de um olhar muito aproximado da bondade de Deus. Você sai de perto de mim com a impressão de que eu tenho desafios sim, mas que eu os encaro tendo o poder de Deus ao meu lado. Que isso não me atemoriza, que isso não me esmorece. É ruim viver perto de uma pessoa que toda vez que você encontra ela tem um problema diferente. É verdade que a vida é repleta de problemas, mas olhe a porção de bênçãos que Deus tem destinado a você. Assuma uma postura de ombros erguidos, de uma coluna reta diante dos desafios, não literalmente somente, mas também pensando do ponto de vista emocional, do ponto de vista comportamental e espiritual. Assuma os desafios da sua vida com o poder de Deus, sabendo que existe vitória reservada para você. Existe vitória. E algumas delas não são colhidas aqui neste mundo.
Paulo, nós estamos estudando, é uma pessoa que poderia se prender a detalhes, a problemas, mas ele encarava a vida de outra maneira. Me ajude, por favor, passando a apresentação. Eu quero caminhar a minha mensagem para o final. Eu quero considerar com você um detalhe em como Paulo comandava a sua vida. Ele enxergava a vida, ele tinha muitos problemas, ele enfrentava muitos desafios, mas isso não o fazia prender-se a eles. Passa para mim, por favor, a apresentação, que eu não estou conseguindo aqui. Quem puder me auxiliar ali na projeção, passar para mim, por favor. Perfeito. Um outro verso de Provérbios afirma que se você se mostra fraco no dia da sua angústia, é porque a sua força é pequena. Mas para acelerar, eu quero mais uma vez passar a apresentação. Observe o que diz um autor que eu aprendi a admirar bastante. Eu não lembro tão bem desse desenho, porque apesar do aspecto envelhecido, eu sou jovem ainda, tá? Mas existem pessoas que vivem na síndrome de Hard, né? Olha para si e lamenta, ó céus, ó vida. Aí vocês até completam, né? Nada dá certo, tudo é um caos. Olha, eu lido com alunos e eu vejo uma geração tão próxima dessa síndrome. Eu já preguei essa mensagem e ontem eu escutei ela mais uma vez, para ver o que eu poderia acrescentar, melhorar, e eu usei esse exemplo, eu vou usar novamente. Eu lembro quando eu era aluno, e não faz muito tempo, se o professor dissesse assim, vocês não conseguem resolver essa questão não, eu olhava para ele e falei assim, quem que esse cara pensa que é? Eu não consigo? Não, eu vou tentar até o final. E eu era assim, aí eu penso, eu vou usar essa estratégia. Eu chego na sala e falo assim, não, isso aqui vocês não conseguem fazer não. E aí, ao invés deles se desafiarem, eles falam assim, eu não consigo mesmo não. E aí, às vezes, a minha psicologia é um pouco diferente, a minha pedagogia é um pouco diferente, mas veja, eu sou pastor, né? Não professor, não me formei em pedagogia. E às vezes eu falo assim, não, passa essa questão, vocês não têm capacidade. E ao invés de falar assim, o que é isso, não tenho capacidade, ele fala assim, a gente não tem mesmo. É uma geração e ela não vem do acaso, ela foi formada por parte dos que aqui se assentam, que não aceitam superar barreiras, limites, se prendem a talvez histórias e não querem quebrar ciclos, encerrar momentos, mudar as circunstâncias. Não, eu sou assim mesmo, minha vida é muito triste. Eu tive um aluno no ano passado, e por uma questão de ética eu não vou mencionar o nome, que toda vez que eu ia conversar com ele, ele vinha assim, não, mas é porque aí tem um bando de filho de papai, ninguém tem o trabalho que eu tenho. Eu falo assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, você só conta problema. Você só conta problema. Não, mas a minha história é difícil. Eu falei, sua história é difícil, mas você estuda numa escola particular. Não, mas eu sempre tenho que me humilhar atrás de bolsa. Eu falei assim, amigo, não tem nada fácil na vida não. E não é se humilhar através de bolsa não, é um processo. Funciona assim. Não, mas em vez de falar assim, poxa, tu acha isso mesmo? Sempre tinha mas algo a mais. Eu falei, meu querido, isso ficou tão evidente, quando ele vinha falar comigo, eu falei assim, qual que é a história da vez? Qual que é o problema? Porque existem pessoas que vivem nesse trauma. E eu mencionei para vocês, observe qual é a postura do apóstolo Paulo. Passa para mim a apresentação, por favor. Síndrome, tem pessoas que vivem nessa síndrome de Hard. Olha o que um autor que eu certa vez li em um livro menciona sobre a postura do apóstolo Paulo. Passa para mim, por favor, rapidinho. Ótimo. Esse é um livro que transformou muitas coisas que eu pensava a respeito de mim mesmo e da minha vida. Temperamentos Transformados. Este homem, Tim LaHaye, ele diz o seguinte, ao falar sobre Paulo, que ele classificou como um homem colérico. Ele diz assim, olha, quando o cristão resmunga, reclama e sente pena de si mesmo, está olhando para trás, para as reprimendas, para as afrontas pessoais, para as privações e para os sofrimentos. Isso nunca será saudável ou útil. Passa para mim mais uma vez, por favor. O mesmo apóstolo, Paulo,
foi quem nos revelou um segredo importante sobre como obter vitória sobre as fraquezas, sobre os desafios, sobre os embates, sobre as derrotas. Ele sabia que a autodisciplina começa na mente. Se você não resolver que vencerá determinada dificuldade, provavelmente jamais conseguirá vencê-lo. O cristão disciplinado tem um bom propósito em sua mente, o qual produz sentimentos positivos em seu coração. Eu imagino que você entendeu qual que é o meu propósito ao ler essa citação, mas eu preciso aqui não deixar espaços, não deixar parênteses, lacunas que não sejam mencionadas. Isso nada tem que ver com vencer o pecado. O pecado já foi vencido, amém? Não depende de você vencer o pecado, se salvar, porque pode dar a entender até aqui que o meu discurso esteja pensando que tudo depende então da gente, pastor. Não. Louvado seja Deus, porque não depende da gente. Existe poder disponível pelos méritos de Cristo. Mas quem se enxerga no buraco e não quer sair dele, em que nada dá certo, Deus é cavalheiro demais para fazer por você o que você não quer fazer, o que você não aceita. Existem coisas que Deus não faz por nós porque depende da gente, e isso nada tem que ver com salvação, tá? Aqui não tem nada a ver com salvação. Paulo poderia olhar para si e falar assim: nossa, algemas, nossa, abandonado. Quando ele escreve a Timóteo, né? Nossa, ninguém está comigo, quem está me abandonou. Ó céus, ó vida. Não, ele não faz isso. Ele se concentra em enxergar, através da autodisciplina, como você deve trabalhar a sua mente diante dos desafios, a sua postura. Você poderia assumir: eu já perdi uma vez, eu não venço mais. Música não é para mim, não vou vencer. Minha namorada deve estar me assistindo, e eu lembro que ano passado ela fez uma meta e falou assim: eu quero cantar em público. Ela é muito tímida para cantar em público, porque uma vez alguém falou algo contra ela cantando. Aí acabou, não canta mais. Veja, será que você permitirá que alguém tenha tanta influência sobre sua vida a ponto de te privar de fazer alguma coisa? Será que você vai permitir que uma circunstância tenha tanto domínio sobre sua vida que através do Espírito Santo não seja transformada? Será que você vai permitir um traço de caráter, um temperamento ter tanto poder sobre sua vida e se em si mesmar nele a ponto de não ter poder disponível do céu para ser transformado e mudado? Não é possível. Não é possível que 2026 vai ser mais um ano em que você vai se esconder através de desculpas, de comportamentos. Não pode ser. Esse autor falou, ele sabia que a autodisciplina começa na mente. Se você não resolver que vencerá determinada dificuldade, provavelmente jamais conseguirá vencê-lo. Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, ela fala assim: pessoas há que andam sempre em temor. Olha o que ela está falando assim: tem pessoas que sempre andam em temor e buscando aflições, para ter uma história triste, para talvez ficar numa posição de vítima, de coitado. Há pessoas que são assim, cercam-nas dessas aflições, desse temor dia a dia, desfrutam diariamente as liberalidades da providência e do amor de Deus, mas elas não se atentam para as bênçãos presentes. Sua mente ocupa-se continuamente com alguma coisa desagradável, alguma coisa que elas receiam, ou então qualquer coisa real que, embora pequenina, torna essas pessoas cegas aos muitos motivos que têm para serem agradecidas. As dificuldades que enfrentam, em vez de as impelir para Deus, única fonte de auxílio que possuem, separam-nas dele, pois suscitam desassossego e queixumes. Tem pessoas que buscam ficar nessa vida de miséria, mas cristão transformado pelo Espírito Santo não vive assim.
Um homem de verdade não pode viver assim. Uma mulher de verdade não pode viver assim. Há pessoas que se escondem através de suas histórias, de sua família, talvez uma família desajeitada, disfuncional, e fala: não, eu tenho razão para ser assim. Não tem, porque uma vez que você foi comprado pelo sangue de Cristo, não há mais desculpas para não reconhecer o seu valor, o valor de um Deus crucificado na cruz do Calvário. Então agora você não pode aceitar ser a mediocridade, não pode mais aceitar ser quem você é, e não, eu sou assim, pronto, acabou. Não tem como, é inaceitável. O seu temperamento tem que ser transformado, as suas circunstâncias podem ser transformadas e devem ser transformadas pelo poder de Deus. As suas dificuldades, aquilo que você quer vencer, hábitos que você quer incluir em sua vida, outros que você quer deixar. Se você não acreditar que pode vencer e que há poder no céu para vencer, você não vai vencer. Não vai. E que tristeza é encontrar pessoas que são assim. E eu falo a vocês, eu sou um pouco assim, sabe? Aconteceu algo de ruim, nossa, mas eu não sou bom, eu não mereço, eu não posso. Para com isso. Claro, você não pode achar que você é essa coca toda, né? Ou melhor, essa cevada toda. Você não pode achar. Porque, como eu mencionei, essa é uma série de mensagens, e em uma delas eu falo sobre onde deve estar a nossa autoestima, que vem do autoesquecimento, colocar sempre o outro em primeira importância. Então não estou querendo que você saia daqui pensando: eu sou bom, eu consigo, eu mereço, eu posso, porque a gente sabe que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Mas você não pode olhar para si e sentenciar sentenças que Deus não fez isso para você. Na cruz ele disse: você é pecador, você está um depravado, você não merece. Eu estou te dizendo isso, mas também digo a você que eu te amo e morro por você. Essa é a tua sentença. Tudo que falar a você alguma coisa diferente disso é mentira. Você é pecador, mas você é amado e Deus pagou o preço. Então não há como mais existir espaço para você falar: vou viver assim, deixa eu viver essa mediocridade, eu não consigo, não, isso eu já perdi, não mexe nesse assunto porque vai dar dor de cabeça. Não, meu amigo, existe bênção reservada para você, e isso começa na mente. Para encerrar, existe uma outra mensagem que Ellen White faz, que ela escreve, sobre um momento da Bíblia que eu acho muito bonito e aprendi a admirar muito desde 2023 para cá, final de 2023 para cá. Ao dizer sobre o milagre junto ao tanque de Betesda, Ellen White falando sobre esse episódio onde estava ali um homem há muitos anos, enfermo, que poderia se ensimesmar, que na verdade dá até uma nota disso. Ele fala: olha, eu até quero ser curado, mas quando as águas são agitadas, não tem ninguém que me lance ali. Ela diz assim sobre esse episódio, ao falar sobre Jesus proporcionando a cura e a mudança naquele homem: Jesus não pediu a esse sofredor que tivesse fé nele. Ela diz simplesmente: levanta-te, toma a tua cama e anda. A fé do homem, todavia, apodera-se daquelas palavras de Cristo. Cada nervo e músculo vibra de nova vida e a energia da saúde enche-lhe os membros paralisados. Sem duvidar, determina-se a obedecer à ordem de Cristo e todos os músculos obedecem-lhe à vontade. Pondo-se repentinamente de pé, sente-se um homem no exercício de suas atividades. Jesus, e aqui eu quero que você preste muita atenção, Jesus não lhe dera nenhuma certeza de auxílio divino. O homem se podia haver detido a duvidar, perdendo a única oportunidade de cura. Creu, porém, na palavra de Cristo e, agindo sobre ela, recebeu a força. Jesus não deu nenhuma evidência de que iria curar aquele homem. Ele disse: levanta-te, toma o teu leito, tua cama e anda. Não saiu um poder da boca de Cristo. Aquele homem se apoderou das palavras de Cristo.
aquele homem abraçou o discurso daquele pregador galileu que era diferente. Aquele homem disse assim: olha, eu não ando, eu estou enfermo, eu tenho dificuldades, mas se ele diz que eu posso, eu vou acreditar. O homem podia haver detido a duvidar, perdendo a única oportunidade de cura. Creu, porém, na palavra de Cristo. Cristo pode mudar sua postura. Amém? Minha pergunta é: você realmente quer? Porque às vezes é confortável. Um homem que nunca andou, ou em outros momentos, um que nunca enxergou ser curado, alcançava algumas realidades que ele precisaria mudar, outras que ele precisaria viver, vidas que ele precisaria deixar, práticas que ele precisaria passar a fazer. Deus deseja mudar a nossa postura, tem poder disponível para isso, para você sair dessa posição de vitimismo, de reclame, de olhar para a sua vida e só enxergar desgraça. Deus tem poder para mudar isso. E nós vamos cantar uma música agora, que eu gosto bastante, que eu aprendi a gostar bastante. É um hino, binário, como outros, tantos outros que são belíssimos, que fala justamente sobre isso. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e enxergamos muitas duras provas, dificuldades, mas cabe a nós assumir uma postura diferente, vitoriosa, antecedendo a bênção e o milagre que Deus tem preparado para nós hoje. Hoje, talvez o caminho para isso seja contar as muitas bênçãos que Deus tem feito em nossa vida. Nós vamos cantar junto, que Deus nos abençoe, que abençoe você, e no final queria muito orar contigo. Amém?